Olá, pessoal. Nós selecionamos a pergunta que mais chega nos comentários aqui do YouTube e eu vou fazer um vídeo sobre ela para vocês. A pergunta é: quem tem direito a revisar a aposentadoria? É uma pergunta bem genérica e eu vou dar a resposta para vocês. Se vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal, deixa seu like, se inscreve, manda para um amigo, que para nós isso é muito importante. Quem tem direito a revisar a aposentadoria? Gente, revisão de aposentadoria, ela não pode ser entendida de forma genérica, ou seja, cabe para todo mundo. João, meu vizinho, conseguiu uma revisão da aposentadoria dele. A gente se aposentou próximo, tinha a mesma idade, então cabe para mim também. Não é bem assim. Primeiro conselho que eu vou deixar para vocês, o prazo de 10 anos. Se faz mais de 10 anos que você recebeu o seu primeiro benefício do INSS, vai ser mais difícil de conseguir sua revisão de aposentadoria ou de pensão por morte. Existem casos que cabe a revisão? Existem. Se você fez um pedido administrativo sobre essa mesma revisão, por exemplo, trabalhei especial com insalubridade, não foi reconhecido na minha aposentadoria, eu fiz um pedido de revisão administrativo. Isso daí torna meu prazo um pouquinho maior. A revisão do teto também não incide decadência na revisão do teto. Então são exceções, existem sim, mas fica um pouquinho mais difícil. Revisão de benefício é quando ocorre um erro na sua concessão. O erro pode ser tanto seu, porque você deixou de levar um documento no INSS, por exemplo, não levou o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário correto, por isso não conseguiu o reconhecimento do tempo especial, não levou uma CTC, que é a certidão de tempo de contribuição do regime próprio, para o INSS. O erro pode ser também do segurado. A maior parte aqui que a gente encontra na BL de erros é quando o segurado deixa de cumprir uma exigência, deixa de levar um documento e o INSS não tinha como saber daquilo ali. Trabalhou um tempo rural e não levou a documentação para aumentar o tempo de contribuição. Hoje eu tive um cliente aqui no escritório, ele era carteiro, trabalhando nos Correios, o senhor Sérgio. Ele veio para saber de revisão da vida toda. Daí eu conversando com ele, eu vi que eu tinha que falar mais alto, mais alto, mais alto. E ele me falou: João, fala mais alto que eu não escuto muito bem dos dois ouvidos. Eu tive um problema, fiz uma cirurgia, tive uma infecção e eu perdi. Ele até fuçou na pastinha dele e achou um documento de 2014. Não, a aposentadoria dele era de 2014 e esse documento era de 2004. Desde 2004 ele trabalhou 10 anos com essa deficiência. Falei, pô, seu Sérgio, isso podia ter entrado no seu benefício, até mesmo excluindo o fator previdenciário e aumentando em 30% o valor, porque era de 0,7 o coeficiente dele. Houve a aplicação do fator. De R$ 2.100 aumentaria 30%, em torno aí de R$ 900, quase R$ 1.000 a mais por mês. Então, as revisões de aposentadoria podem ser por um erro do cliente, do segurado, que não levou a documentação para o INSS, que não mostrou aquela surdez por meio do laudo, como pode ser do INSS, que não analisou corretamente a documentação, que tinham erros no Cadastro Nacional de Informações Sociais que não foram corrigidos, que não aplicou o melhor benefício, a melhor regra. Agora a gente está encontrando muito aqui na BL Calc casos em que o INSS não faz corretamente o descarte de contribuições e diz para você que cabe. Hoje nós tivemos um caso que dobra o valor da aposentadoria em razão do descarte de contribuições. E é uma revisão administrativa, uma revisão simples. Aposentadoria do PCD, onde ele não exclui os 20% maiores salários de contribuição e assim por diante. Revisão de aposentadoria para quem cabe. Precisa ver caso por caso, documento por documento, precisa ter uma conversa com o cliente para entender como ele trabalhou, do que ele trabalhou, uma análise contábil. Então, revisão de aposentadoria não pode ser entendida de forma genérica. Não existe hoje uma revisão que se aplica para todo mundo ou para uma classe toda. Depende de caso a caso. A gente fala aqui a revisão das atividades concomitantes, muito comum para professores, para profissionais da saúde, como dentistas, como médicos que trabalham em 2 ou mais locais ao mesmo tempo, mas não dá para generalizar, precisa de cálculo. Então, essa pergunta que nos fizeram, que foi a maior número de vezes nos perguntaram no YouTube, para quem cabe revisão de aposentadoria? Eu digo,
Não dá para estabelecer de forma genérica. Eu preciso ver sua documentação, quando você aposentou, do que você trabalhou, aonde você trabalhou, por quanto você contribuiu. Ver se existe algum erro no seu PA, que é o processo de aposentadoria, e nos documentos que o INSS considerou para fazer seu benefício, principalmente o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, para daí poder apresentar para o cliente se cabe ou não. Revisão de aposentadoria é quando existe um erro na concessão. E o erro pode ser tanto do INSS quando analisou, como seu quando levou a documentação. Tá bom? Boa sorte, que precisarem de nós, estamos à disposição.